Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos conversar sobre A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. A Sombra do Vento é o primeiro livro de uma série de 4 livros, acho que eu já até mostrei num outro vídeo aqui. Não peguei, eles estão ali atrás na estante, eu não peguei para fazer o vídeo, eles estão aqui, ó. Acho que dá para ver ali na estante. E mais um livro de contos também que nós estamos lendo em paralelo. A ideia era ler esse livro até o final de março, mas, gente, eu me empolguei. Até a metade do livro eu consegui segurando ali para manter o cronograma, para não avançar demais, mas da metade do livro para frente eu não consegui parar de ler. A ideia desse vídeo aqui não é fazer uma resenha, por se tratar de um livro que tem bastante mistério, tem bastante suspense e muita coisa que vai ser revelada da metade do livro para frente, eu fiquei com medo de fazer uma resenha e acabar dando spoilers que eu não deveria dar e acabar estragando a experiência de alguns de vocês que, porventura, queiram ler A Sombra do Vento. Bom, então, Carlos Ruiz Zafón, ele foi um escritor espanhol, nascido em Barcelona. Ele nasceu em 1964 e faleceu em 2020. A Sombra do Vento, ele publicou em 2001. É um livro muito envolvente, e aí, como eu disse, no começo, na primeira metade do livro, a história ela vai num certo ritmo. Do meio do livro para frente, gente, você não consegue largar. É uma coisa impressionante. É nossa atrás de nossa. Você vai descobrindo assim uma coisa atrás da outra. É muito legal, muito envolvente. E eu li também ouvindo uma trilha sonora, então a coisa ficava mais sinistra em alguns momentos, né? Não, eu tô falando sinistro, mas assim, porque tem algumas cenas que são realmente uma cena de suspense, uma cena densa, que tem um mistério ali no ar. Mas não é um livro de terror, tá? Ele é um livro que ele envolve um romance, ele tem muito suspense, tem uma questão policial envolvida, tem perseguição, tem uma história aí sendo descoberta, né? Começa a história aí com o Daniel Semperi, com 10 anos. É legal que a história começa a ser narrada em 1945, com o capítulo Dias de Cinza, e ele vai terminar a história, acho que em 1966. 1966. Então a gente acompanha toda a trajetória aí do Daniel Semperi, que é o protagonista da história. Basicamente, o que é? O Daniel Semperi, ao completar 10 anos, ele é levado pelo seu pai, que é dono de uma livraria, um fofo, pai do Daniel, assim, um personagem que me cativou bastante pelo amor, pela sinceridade, pela honestidade e o amor dedicado ao filho. Então, quando o Daniel completou 10 anos, o pai dele levou ele até uma biblioteca meio escondida, conhecida como o Cemitério dos Livros Esquecidos. Ah, inclusive eu não falei, essa trilogia não, essa tetralogia, né, que é uma série de 4 livros, que é iniciado aqui pela Sombra do Vento, ela compõe a série que é chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos. E, pois bem, o pai do Daniel leva ele lá, quando ele completa 10 anos de idade, o pai dele leva ele para conhecer essa biblioteca e fala para ele que ele tem o direito de escolher um livro, um volume dali para chamar de seu. O que esses exemplares que estão ali têm em comum? Todos esses livros, por algum motivo, eles não tiveram sucesso, enfim, acabaram esquecidos ali. Então, ali acaba sendo um memorial, um cemitério dos livros esquecidos. Pois bem, o Daniel vai lá, pega um livro, e qual é o livro que ele pega? A Sombra do Vento, de um escritor chamado Julian Carrat. Ele fica curioso, ele devora essa leitura, e ele fica curioso para saber mais sobre o escritor. E ele se surpreende ao ver que muito pouco se sabe, que tem também uma história ali envolvendo, dizendo que alguém passou em alguns anos ali, alguém passou recolhendo todos os livros de Julian Carrat, alguns livros foram queimados, alguns livros foram destruídos, então a obra dele simplesmente desapareceu. E o Daniel fica extremamente curioso com essa história, para saber
o que aconteceu, por que a obra do Julian Carrà foi recolhida, foi exterminada. E nisso ele começa uma investigação que vai trazer à tona uma história não muito bonita, uma história que estava encoberta ali pelo tempo, que ninguém imaginava. Falava-se que o Julian Carrà já estava morto, e aí o Daniel começa a investigar e ele vai chegando até pessoas que conviveram com Julian Carrà, que eram contemporâneos a ele. E através dessas pessoas, a gente tem uma narrativa do passado, que é muito legal. Então, a gente tem uma linha narrativa no presente, sendo narrada ali através do Daniel e pelas situações que o Daniel vive. Nós temos essa linha de narrativa no passado, que é contada por essas pessoas que o Daniel começa a entrevistar, digamos assim, que ele começa a conversar, que ele vai conhecendo. E aí é que as histórias surpreendentes vão aparecendo. Tem momentos de muita tensão no livro, que você fica aflito assim, e aí depois dá aquela acalmada. Tem momentos muito engraçados, tem um personagem icônico, maravilhoso, sensacional, que é o Fermin. O Daniel e o Fermin se conhecem em uma situação improvável e viram grandes amigos. Tanto o Fermin vira um grande amigo do Daniel, quanto do pai do Daniel. E, gente, ele tem umas sacadas, umas tiradas, assim, e ele é o tipo de personagem, ele entende muito, assim, de literatura, então ele vai trabalhar na livraria do Semperi, né, que é o pai do Daniel. Então, os três trabalham ali juntos. O Fermin acompanha todo o amadurecimento desse garoto, que a história começou ali com 10 anos. E é muito legal, é muito interessante. E como eu estava dizendo, o Fermin, como ele gosta muito de literatura, e ele tem um jeito todo rebuscado de falar, mas é engraçado, porque ele é debochado. Então, para falar uma coisa, por exemplo, que seria um palavrão, ele descreve esse palavrão com tanto floreio que o palavrão passa a ser bonito, fica bonito. É muito divertido. Enfim, tem assim. Então, no livro tem partes de comédia, tem partes de mistério, tem um antagonista aqui que é de dar nos nervos, que é o Fumero. É um policial que persegue, um policial totalmente sem escrúpulos. Tem um determinado momento aqui que é dito até que ele tem traços de psicopatia, e a gente vê que realmente tem, conforme a gente vai lendo o livro. E é isso, não vou me estender muito mais para não correr o risco de dar spoiler e estragar a leitura de vocês. Fica aqui a minha super recomendação, A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Então é o primeiro livro dessa série de 4 livros, que é chamado de O Cemitério dos Livros Esquecidos. E tem mais um livro de conto também que se passa no mesmo ambiente. Eu devo começar a ler o próximo, que é O Jogo do Anjo. Eu vou ver se eu dou um tempinho, eu tenho outros livros para ler. Vou começar a ler hoje Madame Bovary. Estou ansiosa também para ler. Essa edição aqui é do Clube de Literatura Clássica. Esse aqui do A Sombra do Vento é da editora Suma. Tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em adquirir, por favor, faça a compra através do link que você estará ajudando o canal sem gastar nada a mais. Por hoje é isso, então. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!